Então, pessoal, voltando aqui agora para a próxima aula, vou falar um pouquinho sobre o aparelho ultra portátil. Alguns alunos aqui já compraram o seu equipamento, né? Então possui aí o equipamento para durante a aula conseguir melhor manipular o seu equipamento. Então esse é o equipamento, então esse é o aparelho ultra portátil, né? Esse é um aparelho de ultrassom que a gente está vendo. Ele tem duas sondas, uma curvilínea e a outra retilínea. Esse aparelho ele funciona através do modo wireless, né? Então aqui a gente está vendo a antena, ele está tentando captar o sinal através desse sinal, e aí eu vou falar também como funciona isso, né? Então vou acionar lá o sinal no meu tablet, já vejo que a rede dele está ali, ele reconheceu a rede, né? Está analisando e vai aparecer para gente conectado sem internet, ou seja, então não precisa de internet, ele já está conectado e aí a gente vai começar a fazer os exames. Vale lembrar que esse aparelho, as duas sondas você manipula através desse botão, que também é o botão do freezing, né? O congelar. Então se eu quero mudar para a sonda de cima, eu venho e fico pressionando ele já mudou, e agora quem está sendo ativado é o retilíneo. Ok? Então a tela dele é no aplicativo, que você pode escolher. Tem alguns disponíveis gratuitamente na internet, né? Então eu escolhi esse aqui porque os dizeres dele são em português. Ok? Então eu tenho aqui a antena e a rede que ele já foi selecionado, e ao lado aqui eu já tenho a possibilidade de escolher o que a gente chama de preset, né? Os pré-ajustes que a máquina disponibiliza. Então eu tenho ali, vou melhorar o foco aqui um pouquinho, o preset de tireoide, parte mole, parte pequena, pediátrico, vascular, músculo esquelético, mama. Então, dependendo do que você quer selecionar, o preset é fundamental para fazer um exame adequado. Ok? Então eu vou selecionar aqui o músculo esquelético, ele já está acionado aqui e me mostra isso. Ok? Então músculo esquelético, e vai continuar lá. Ok, eu vou ligar ele aqui para acender os botões que eu chamo de ajuste da imagem. Então, os dois primeiros botões são os botões do ganho. Depois a gente vai ver como funciona isso na prática. Mas agora eu estou apresentando o equipamento. Eu tenho o ganho mais e o ganho menos, quando você quer aumentar a intensidade do brilho e quando você quer reduzir a intensidade do brilho. Próximo botão é o botão da profundidade. Essa profundidade, esse aparelho tem 4 estágios apenas de profundidade, né? Então eu tenho aqui a possibilidade de aumentar, aproximar, esse é o máximo, e jogo lá longe. Então o próximo e último, né? Profundidade, ele é esse mais distante, e aí ele possui esses 4 estágios, 2, 3 e o 4, que é o mais próximo, tá? Vou voltar aqui só para ficar nisso. Então, logo após a gente vê aqui o botão do foco, onde eu tenho essas duas cabeças de seta, que ela pode se deslocar durante o meu exame, como eu quero que ela fique numa região onde eu estou analisando melhor a imagem, e vou colocar ela nessa região. Abaixo a gente tem o AD. O AD a gente chama nesse equipamento de faixa dinâmica, e ele altera o que a gente chama de DR aqui, ó. Esse DR de 80, se eu começar a apertar o botão, ele vai de 40 até 110. Essa é a alteração dele. E aí, durante o exame, eu vou manipular essa possibilidade de ajustar melhor para cada exame. Logo abaixo, a harmônica é a frequência, né? A mudança da frequência. Lembrando que para cada transdutor, né,
ou curvilíneo ou retilíneo, eu tenho duas frequências. Para o retilíneo eu tenho 7,5 e 10. E para o curvilíneo, eu vou mudar aqui de novo, estou mudando aqui o botão, mudei para o curvilíneo, eu vou tirar o congelamento, tenho 5 e 3,5. Então vai depender do tipo de exame que você vai realizar, essa mudança da frequência você fará. Logo abaixo a gente tem o botão do ruído, né? Aqui esse ENH é o ruído, e a gente, em alguns equipamentos a gente chama de eye clear ou limpeza da imagem. Então, dependendo do que você quer deixar, né, o ruído é alterado e aí ele vai ajustando automaticamente a qualidade da imagem. Lembrando também, se você deixar esse ruído muito alto, a tendência é que a imagem tenha um delay aumentado. Então isso pode te atrapalhar durante o exame em tempo real. O ideal é você equilibrar esse ruído para que a imagem fique ótima. Logo abaixo a gente tem os botões dos modos, né? Eu vou acionar aqui o modo, ou seja, esse aqui, equipamento, tem o modo B, o modo que a gente chama de BM, o modo Color, o modo PDI, né? E o modo PW. A gente tem aqui um Doppler e um Doppler Energy, tá? Então eu vou acionar aqui o modo BM, ele vai passar o modo B em cima e o modo M logo abaixo. Eu vou tirar desse modo e vou colocar no modo Color agora. Então eu tenho um ajuste dessa janela para fazer o Color em alguma região e a gente vai falar o que significa esse Color no outro momento. Eu só estou te mostrando como funciona esse equipamento. E agora apareceram outros ajustes, né? Ganho mais, ganho menos do Color, o Move, um vídeo que você faz do Color e outras especificações com relação a esse modo. Já o modo Doppler, você tem lá também a região que você vai utilizar, né? E você aciona ele para fazer o seu exame. O modo Color. O Doppler Energy, esse é o Doppler, aquele é o Doppler Energy, e a gente vai ver aí passar no Doppler o que a gente está vendo. Também com outras funções para a gente ajustar, e aí cada um vai estar integrado aí para cada modo, né? Cada modo que você vai acionar, você tem que entender para que é o ganho mais, ganho menos, o volume desse modo, o ângulo, o PRF e a base. Então, por exemplo, eu vou mudar a base aqui, ó. Notem que a linha vai descendo ou vai subindo. Então, a base é onde você quer colocar, você vai ajustar. Também tem o ajuste do ângulo, dependendo aqui do como você aciona, né? Olha lá, o ângulo lá em cima, aí o ângulo vai descendo. Mudei o PRF, que é a escala que a gente tem aqui no lado, ó. Notem que a escala está alterando. E aí ele vai alterando conforme você vai fazendo. Seu volume, né? Ganho mais, ganho menos. E esse ajuste aqui você vai fazendo durante o exame. Ok? Não vou falar especificamente dos modos agora, mas só para a gente entender melhor o equipamento. Aqui a gente já tem o botão de congelar, né? Então, frisar ou seguir com a imagem, por exemplo, eu vou botar lá no modo B de novo, né, que é o modo brilho, vou congelar a imagem aqui, e aí vou voltar. Congelei ela, notem que os botões das funções, eles ficam apagados, e agora iniciou os botões outros que a gente pode ajustar durante a imagem congelada. Internar o paciente, né? A gente tem como colocar aqui o nome, o ID dele, o gênero, a data de nascimento, e isso tende a aparecer aqui nesse canto da imagem, onde a gente observa ali os dados do paciente, né? Vou fechar aqui e os dados aparecem ali para a gente ser mais específico quando for enviar o exame para o paciente.
Notem que eu congelei, mas eu vou descongelar para falar sobre um assunto que é bem interessante, né? Tirar o congelamento aqui. E aqui vai começar uma contagem de números que vai até 100, né? Eu posso ajustar. O que seria essa contagem? Essa contagem são 100 fotos selecionadas durante o exame que você fez, né? Tornando isso um vídeo. Então, as 100 fotos sequenciais vai fazer com que você consiga ver um vídeo. Essas 100 fotos, elas podem ser também ajustadas no Cine Loop para ser 200, 300, 500 nesse equipamento, ou até 1000 fotos, né? Para esse ajuste. E eu vou deixar lá 100 só para a gente voltar a ver que esse Cine Loop, ó, quando eu aciono ele aqui, ele vai começar a passar esse vídeo que eu fiz. Ou seja, ele faz um vídeo automaticamente e eu posso assistir ele durante a análise do exame. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente está fazendo o exame, a gente não precisa frisar exatamente no momento que eu queria. Ele pode passar um pouquinho, porque depois você tem como voltar essas imagens. Por exemplo, se eu tocar aqui na tela para a direita ou para a esquerda, eu consigo ir diminuindo ponto a ponto essas fotos, né? Selecionando cada foto, ó, eu vou utilizar a foto 80. Então já está aqui o 80 e vou salvar essa foto. Por exemplo, salvar foto. E ela já vai direto para o meu aparelho, ou de celular ou de tablet. Eu posso salvar esse vídeo que foi feito no Cine Loop. Então eu salvo ele aqui. Eu posso desfazer uma escrita, algo que tem aqui. Eu posso fazer uma escrita através de anotações, né? Então eu anoto aqui alguma coisa que eu quero escrever, e aí ele me dá a possibilidade de fazer isso e deixar ali, né? Além disso, eu tenho a possibilidade de ter um menu com as medidas. Por exemplo, aqui, ó, no transdutor curvilíneo eu posso fazer um comprimento, o ângulo, a área de circunferência, o traçado. Então, é um equipamento que possui os seus recursos que podem auxiliar muito durante o exame, tá? Então eu vou desfazer isso aqui, e aí eu apertei no desfazer aqui, ok? Então são funções simples de um aparelho básico, né, de ultrassonografia, que podem sim levar o fisioterapeuta a fazer um bom exame. Além disso, aqui nessa barra lateral, ó, se eu chegar ela para o lado, eu vou ver lá o que a gente chama de Time Gain Compensation. Lembram do Time Gain Compensation? Deixa eu pegar aqui a canetinha do tablet. Eu achei que só vai funcionar se eu... Aí. Apareceu para mim aqui agora o Time Gain Compensation, que é aquele ajuste do ganho por faixa, né? Então eu posso ajustar, ó, no meio da tela, mais abaixo, mais lá em cima, e aí depois resetar tudo no meio. O ideal, como eu já falei, é começar com o exame todo no centro, né, com todos os botões centralizados. Aqui você pode observar durante o exame as referências desse paciente que você colocou. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que a gente chama de preset, que tem agora no curvilíneo. Então tem o abdominal, tem o ginecológico, tem o obstétrico, cardiológico. Então, dependendo do tipo de exame que você quer fazer, você vai escolher. Eu vou acionar aqui o cardiológico só para você ver uma outra função. Desculpa, foi o obstétrico. Vou botar o cardiológico para você ver que agora o seu transdutor mudou. Ele passou a ser um transdutor setorial, que a gente também chama de cardiológico, né? Então eu tenho aqui a possibilidade de avaliar
num outro transdutor, que é o cardiológico. Esse equipamento, se a gente analisar por um lado, ele possui mais modos, né, de análise do que aquele aparelho de mesa que eu falei anteriormente. Ele também tem os 3 transdutores em um equipamento só. Então, cabe ao fisioterapeuta entender, o profissional que vai fazer essa análise, como que ele funciona. Lógico que com a limitação de ser um aparelho portátil, ele não vai ter todas as funções que a gente gostaria, mas ele comporta aí fazer bastante exames. Ok? Então era só para apresentar aqui a possibilidade de utilizar esse equipamento. O terceiro equipamento que eu tenho é um outro ultra portátil também, que chama-se Butterfly, e aí eu posso falar dele também numa aula futura. Ok? Então, aqui termina essa aula e voltaremos em breve com a próxima aula.